Vladimir Putin é um político russo que está em seu quarto mandato como presidente da Rússia. Ele foi também primeiro-ministro do país em duas oportunidades. Ex-agente da KGB, a agência de inteligência da antiga União Soviética, o RSM. Putin entrou na política no início dos anos 1990 como assessor de Anatoly Sobchak, seu professor na Faculdade de Direito e primeiro prefeito eleito democraticamente de Leningrado, atual São Petersburgo. Nos anos que se seguiram ao colapso da URSS, Putin teve uma ascensão meteórica na burocracia russa. Em 1991, foi nomeado para seu primeiro cargo, presidente do Conselho de Relações Internacionais da Prefeitura de São Petersburgo. Em 1999, já era primeiro-ministro da Rússia. Vladimir Putin foi eleito presidente pela primeira vez em 2000. Desde então, vem acumulando pódio e é o mais longevo líder a ocupar o Kremlin desde Joseph Stalin, que ficou no cargo de 1927 a 1953. Vladimir Putin é um político russo que está em seu quarto mandato como presidente da Rússia. Ele foi também primeiro-ministro do país em duas oportunidades. Ex-agente da KGB, a agência de inteligência da antiga União Soviética, URSS, Putin entrou na política no início dos anos 1990, como assessor de Anatoly Sobchak, seu professor na Faculdade de Direito e primeiro prefeito eleito democraticamente de Leningrado, atual São Petersburgo. Nos anos que se seguiram ao colapso da URSS, Putin teve uma ascensão meteórica na burocracia russa. Em 1991, foi nomeado para seu primeiro cargo, presidente do Conselho de Relações Internacionais da Prefeitura de São Petersburgo. Em 1999, já era primeiro-ministro da Rússia. Vladimir Putin foi eleito presidente pela primeira vez em 2000. Desde então, vem acumulando poder, tornando-se um autocrata. É o mais longevo líder a ocupar o Kremlin desde o soviético Joseph Stalin, que ficou no cargo de 1927 a 1953. Vladimir Vladimirovich Putin nasceu em 7 de outubro de 1952, em Leningrado, na Rússia. É filho de Vladimir Spiridonovich Putin e Maria Ivanovna Shelomova, um casal de operários. O pai era veterano da Segunda Guerra Mundial. Antes de Putin nascer, seus pais tiveram outros 2 filhos, que morreram ainda crianças. Quando Vladimir Putin nasceu, o pai trabalhava na fábrica de vagões Yegorov, em Leningrado, e a família morava num apartamento comunal cedido pela indústria. O futuro presidente teve uma infância humilde. Era baixinho e briguento. Pegou gosto pelas artes marciais. É faixa preta em judô, tendo sido campeão de Leningrado em 1976. E mestre em sambo, luta desenvolvida na União Soviética. Foi campeão da modalidade em Leningrado em 1973. É também faixa preta em karatê. O jovem Putin queria ser agente secreto. Ficou fã do espião soviético Max Stirlitz, protagonista da série 17 Momentos da Primavera, exibida na TV em 1973. O personagem interpretado pelo ator Vyacheslav Tikhonov atuava sob disfarce na Berlim da Segunda Guerra Mundial. Em 1975, o futuro presidente se formou em Direito na Universidade Estatal de Leningrado e logo depois entrou na KGB. Trabalhou na unidade de contra-inteligência da agência na cidade e depois na área de inteligência estrangeira, aprendendo a falar inglês e alemão. Trajetória política de Vladimir Putin. Em 1991, começou a trabalhar com Sobchak na prefeitura, como presidente do Comitê de Relações Internacionais da cidade, e deixou a agência de inteligência. Ganhou a confiança do chefe e ficou conhecido por sua habilidade em fazer as coisas caminharem. Na São Petersburgo dos anos 1990, imperavam a corrupção, a criminalidade e a pobreza. O futuro presidente se notabilizou pela eficiência em navegar nessa época conturbada. A partir de 1992, passou a acumular o cargo de vice-prefeito. Era extremamente fiel, mas também ambicioso. Os anos 1990 foram marcados pelo caos econômico, hiperinflação, crime organizado, corrupção
e drástica redução da influência russa no cenário internacional. De 1991 a 1997, o Produto Interno Bruto, PIB, da Rússia encolheu 43%. Na seara militar, a Rússia travou uma guerra contra os separatistas da Chechênia, no Cáucaso, de 1994 a 1996, que deixou cerca de 50 mil mortos. O acordo de paz que pôs fim ao conflito foi considerado humilhante para os russos e, na prática, resultou na independência do território, embora Moscou nunca tenha reconhecido. Em 1998, Putin foi nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, órgão sucessor da KGB. Em março de 1999, virou secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Estava de volta ao lar, mas agora no comando. Chechênia. Em setembro de 1999, atentados à bomba em prédios residenciais em Moscou resultaram na morte de mais de 200 pessoas. Putin culpou separatistas chechenos, ordenando o bombardeio e uma nova invasão do território ao sul da Rússia. Os aviões russos estão atacando apenas as bases de terroristas. Vamos atrás de todos eles, em todos os lugares, nos aeroportos e até mesmo dentro do banheiro. Quem for encontrado, me desculpem, vai descer feito líquido pela privada. A incursão militar foi bem sucedida. A Rússia retomou o controle da Chechênia, embora conflitos esporádicos e atentados tenham continuado por muitos anos. São exemplos o ataque num teatro em Moscou, em 2002, que resultou na morte de 130 reféns, e a invasão de uma escola em Beslan por fanáticos religiosos, em 2004, que terminou com um saldo de 334 mortos, sendo 156 crianças. Episódios como esses chocaram o mundo e permitiram a Putin aumentar seu poder na Rússia, sob a justificativa da segurança. Ele conseguiu, por exemplo, abolir as eleições diretas para governadores regionais, que passaram a ser nomeados pelo Kremlin. A operação na Chechênia recuperou parte do orgulho perdido dos russos e turbinou a popularidade de Putin, até então pouco conhecido do público nacional. Isso pavimentou sua candidatura para a sucessão de Yeltsin, com apoio do próprio presidente russo. Yeltsin ainda daria um último presente para Putin, quando em 31 de dezembro de 1999, anunciou sua renúncia antes do fim do mandato, elevando o então primeiro-ministro ao cargo de presidente interino. Logo no primeiro dia do ano de 2000, Putin visitou tropas russas que estavam perto de Grozny, na Chechênia, e deixou clara sua estratégia de retomada do poderio russo. Entre 2000 e 2008, a economia russa obteve um grande impulso com o aumento dos preços das commodities. O PIB cresceu em média 7% ao ano. O volume de crédito ao consumidor entre 2000 e 2006 aumentou 45 vezes, alimentando um boom no consumo privado.